Fala pessoal, eu sou o Diógenes Ramos e seja bem-vindo aí à nossa sabatina aí com os candidatos ao cargo de Conselheiro Tutelar 2023 aqui na cidade de Indiara. E hoje o nosso convidado aqui é o nosso parceiro aqui, Guerreiro. Nesse podcast vamos falar aí sobre as suas visões, as suas experiências e as suas propostas, né, para o cargo de Conselheiro Tutelar aqui na cidade de Indiara. Guerreiro, seja bem-vindo aí ao nosso podcast. Olá, boa noite a todos de Indiara, Carlândia e Zona Rural. Satisfação estar aqui, Jorge, com você, né, para estar nessa entrevista aí, para mim é de muita importância. O intuito nosso aqui do podcast desde quando eu também mudei para Indiara, a gente começou fazendo as entrevistas na sala de casa, né? Você lembra, né? Na campanha a gente fez essa entrevista justamente para as pessoas conhecerem de verdade quem que são as pessoas aí que ocupam cargos públicos, né? No caso do Conselho Tutelar, é uma eleição, então as pessoas têm que conhecerem de verdade quem que são os candidatos aí que vai defender as famílias aqui de Indiara, né? Porque tem muitos candidatos aí que é apadrinhado por político, né? Que as pessoas nem conhecem a pessoa, só vota porque o padrinho político falou para votar. Ou seja, te usou como massa de manobra. E o nosso intuito aqui no nosso podcast não é te usar igual muitas pessoas usam. Pelo contrário, aqui a gente quer te mostrar a verdade. Porque a gente que é bom brasileiro como somos, né, goianos como somos, com 5, 10 minutos de conversa você sabe se a pessoa tem boa intenção ou não. Né? Guerreiro, a gente fez uma caixinha de perguntas nas nossas redes sociais e também fizemos algumas perguntas e resumimos essas várias perguntas em tópicos, né? E para ficar mais fácil para os entrevistados, a gente está fazendo só alguns tópicos, a gente fala o nome do tópico, comenta sobre ele e a próxima pergunta também é um tópico. Funciona como perguntas, porém elas não são objetivas, elas podem ser exploradas. E de acordo com as suas respostas, a gente vai entrando na conversa. A gente estipulou aí uma média de 1 hora de cada podcast, mas se passar disso, não tem problema nenhum. Esse podcast aqui ele é privado, ele não é um podcast que alinha nada aí a algum prefeito, algum vereador, algum político. Aqui não, aqui a gente é totalmente independente. Nosso primeiro tópico aqui, eu acho que você vai matar ele a pau aqui, que é origem e educação. Queremos saber mais sobre você. Você pode nos contar da onde que você veio, você nasceu aonde, você cresceu aonde, como que foi o surgimento aí do Guerreiro? Muito bom. Sou filho aí da dona Vicência, o senhor Jaime. A gente nasci em Goiânia no ano de 1976. Vim para Indiara em 78. Né? Estou aqui, graças a Deus, há 45 anos. E fui para a zona rural, fiquei lá um tempo, um período. Vim para a cidade e comecei a trabalhar. Trabalhei de vender picolé na rua. E fui aprender. Típico do homem raiz, né? Depois catei milho, né? Naquela época. Cortei cana. E virei empresário. E estamos aí até hoje, graças a Deus. E da onde que saiu o nome Guerreiro? Isso é muito interessante. Inclusive o meu CNPJ tem 25 anos, né? 98. Então naquela época eu era novo e tinha um colega meu e ele chegou lá um dia com o braço para trás. Parece que Deus já tem um plano na vida da gente, né? Da gente ajudar e ser ajudado também. E eu tava só, falei, vamos trabalhar? Aí ele falou, mas eu não sei soldar. Eu falei, rapaz, eu te dou nem 1 mês, você aprende. Aí ele veio trabalhar comigo, aí eu pensei o nome, né? E o nome? Aí me veio na cabeça assim, Guerreiros, né? Aí a gente pôs 2 leãozinhos. Beleza, ficou. Aí, como sempre, a vida, né, tem um período, né? As pessoas vêm e vão. Aí ele se foi, né? Foi trabalhar fora, montou a empresa dele. Aí eu fiquei sozinho. Aí eu fui e tirei um S, né? E ficou Guerreiro, né? Aí o pessoal começou a me chamar de Guerreiro, né? Aí eu aceitei de bom grado, né? E tenho a maior satisfação. E seu nome é qual mesmo? Meu nome é Wellington Torres Cardoso. Não tem nada a ver com Guerreiro. Tem não. As pessoas, se chegar aqui... Aí é um nome bonito, né? Porque normalmente quando o pessoal coloca um apelido assim é porque o nome é feio pra caramba, já tive né? vários, né? Na época de infância, de jovem, Pirulito. Eu olhei ali
a sanfona, mané, né, Landau, na época do prefeito da cidade, tinha aqueles carrões, a gente andava, né, aquele Landau. Mas o que ficou gravado foi o Guerreiro mesmo. Você acredita que meu sonho era ter um Landau? Ah, é bom E demais. quando eu tive a oportunidade de ter um Landau, eu não tinha um local de colocar o Landau, porque a casa que eu morava era pequena e surgiu essa oportunidade de comprar um Landau. E eu falei assim, caraca, bicho, e agora? E não tinha garagem, eu já tinha um outro carro e não tinha como, gente do céu. Mas depois que eu fiquei sabendo que ele fazia 2 por litro, eu falei, não, ainda bem que eu não comprei. Guerreiro, vamos lá no próximo tópico aqui, que é a motivação pessoal. O que o inspirou a ser candidato ao cargo de conselheiro tutelar e como suas experiências anteriores te prepararam para essa função? Hoje você já é conselheiro ou não? Foi engraçado, eu fiquei em terceiro lugar, né, no Conselho Tutelar, tirei 296 votos, né, sou muito grato à população indiarense por isso, e fiquei em terceiro lugar. E aí, a primeira se aposentou na época, e o segundo já estava num trabalho fixo. Aí o pessoal falou, olha, Guerreiro, então é você. Eu aceitei de bom grado, e estou aí como conselheiro suplente, né? Estou nesse mandato aí. E igual eu sempre falo que Deus tem a missão na vida da gente, né? Cada pessoa na face da terra, ela tem uma missão, eu creio assim. Então, Deus foi colocando no meu coração, né? Eu vim, quando eu saí da juventude, se tornei adulto, né? Eu me tornei cristão, aí a gente já começou a participar de igreja, e já estava ali os jovens, e me interessei também por entrar na banda da cidade também, e ali tinha muitos jovens e adolescentes, e ali estando ali junto, e sendo também a idade mais avançada, a gente acaba tendo responsabilidades, né? Você sente o paizão da turma, né? E era um dos mais velhos lá, quase todo lugar que eu tô sou um dos mais velhos. Quando eu fui para a faculdade, eu era os mais velhos lá. No Conselho Tutelar, eu sou um dos mais velhos. É Deus ali que é mais velho que eu, né? Só. E então aí Vou cortar essa parte aqui, viu, Deseli? Vou colocar um pulo. Então a gente vai recebendo, né, as responsabilidades. Fui vice-presidente da Associação Amparo, então foi despertando esse desejo. Aí quando surgiu essa oportunidade de candidatar, caiu, né, como um prato cheio, aceitei. E nesse período, né, desses 3 anos, que após o primeiro ano a gente começa a exercer, né, a cumprir as férias, né, graças a Deus é só férias, né, não é por nenhuma outra causa, né. Então a gente começa ali a ambientar e a trabalhar e a conhecer, e eu, sinceramente, Jordan, cada dia que foi passando, fui aprendendo mais, adquirindo mais experiência, né, com a ajuda de todos os colegas, né, que foram tão gentis comigo, de ter paciência, né, pelo novato ali. Então, e por isso que eu posso falar para você que isso, né, culminou para que eu me candidatasse novamente. Então você já era conselheiro tutelar, mas não tinha salário, né? Aí agora que você efetivou mesmo aí com salário, não mudou praticamente nada. Só tá ganhando um pouquinho a mais, né? O suplente, né? Ele, do Conselho Tutelar, como suplente de outras áreas, ele atua, né, na falta do titular, né? Às vezes ele muda de cidade, ou vem a óbito, ou essas coisas. Graças a Deus, o que eu fiz na suplência com meus colegas não foi nenhum motivo desse, né? Foi para cobrir realmente as férias, né? Então, cada mês o suplente, então você, se porventura ficar de suplente, então você já sabe que o suplente, ele fica durante o período de 5 meses. Então, sai o primeiro, ele fica, até o último, ele trabalha 5 meses no ano após o segundo ano de mandato do Conselho Tutelar. Mas o suplente também tem salário? Somente no período que ele está trabalhando. Ah, sim. Vamos lá, esse próximo tópico aqui é a experiência profissional. Compartilhe um pouco sobre a sua trajetória profissional até agora. Como você acha que a sua experiência pode ajudar o trabalho como conselheiro tutelar?
Você já foi vice-presidente aí, né, de uma associação, Amparo, né? Já participou da banda. E como que você acha que toda essa bagagem sua, essa experiência sua aí, vai te ajudar a ser um conselheiro melhor, mais atuante? Olha, Jorge, a gente vê no dia a dia, né, como eu tenho trabalhado com vários jovens, já dei serviço, já consegui, acompanhei até formar cidadãos em Indiara, também viraram empresários. Então a gente vê que o jovem, principalmente, porque ali do menor aprendiz, quando ele começa a trabalhar, que ele já entra na sociedade, na responsabilidade, a gente vê que quando um jovem recebe um apoio, recebe ali uma força, uma mão amiga, né, é muito bom. E a gente vê hoje muitos jovens ociosos que se ele tiver uma mão amiga, um apoio, uma ajuda, ele pode sair bem. E o Conselho Tutelar, ele sempre ele pode contribuir muito para isso. A pessoa que tem, né, tá ali no conselho ou almeja, eu penso que ele já tem isso dentro dele, né, de ajudar, de perceber, de ter a percepção, né, daquele jovem que está ali, ou até mesmo um jovem que está numa situação bem difícil, né, que já está ali nas drogas, aprofundado. E eu já lidei com vários casos desses aqui na cidade, né, trabalhando com esse tipo de situação. Graças a Deus, a maioria, a gente teve muitas vitórias, né? Então, isso aí faz parte da experiência. E nesse período que eu trabalhei, que eu estou como conselheiro também, a gente já pegou vários casos na cidade, que a gente, junto com os parceiros, né, que a gente trabalhou, e isso aí trouxe muita experiência para mim. Uhum. Família e valores. Como sua família e seus valores pessoais influenciam sua abordagem em relação à proteção do bem-estar da criança? Eu venho de uma família humilde, né? Meu pai teve 8 filhos, né? 4 homens, Tinha 4... televisão naquela época, né? Não tinha. E a gente sempre foi criado ali, né? Naquela forma rústica, né? E na fazenda lá tinha a igrejinha. E a gente participava, chamava centro comunitário, né? Ali na região de Santa Bárbara. Então, meus princípios e valores vieram dali, desse povo, né? Então, eu agradeço muito a Deus, né? Porque o povo de Indiara que ajudou a me formar, a professora Gelsa, né? Vocês que conhecem a dona Gelsa da comunidade de Santa Bárbara, né? Então, isso aí que foi o princípio, né? E aí, quando eu me tornei jovem, adolescente, e já entrando na fase adulta, quando eu me decidi, né, também tomar um rumo mais firme, fazer um compromisso com Deus. Na época eu tinha 18 anos de idade, isso aí me ajudou muito, né? E até hoje estou firme, estou na fé e tenho tido muitas experiências com Deus, né? Tinha passado lutas também, como qualquer ser humano passa, mas isso aí, para mim, que me trouxe, né, mais forças e bagagem. Agora, depois que eu também adquiri família, né, hoje eu tenho 3 filhos, 2 mulheres e um homem, uma com 25, uma com 18 e um rapazinho com 10 anos, eu também penso que isso ajuda muito para a formação de um homem ou uma mulher, aquele que tem filhos também. E a criação que você recebeu dos seus pais é a mesma que você está dando para os seus filhos? Ou você... Não, peraí, meu pai fez isso comigo, minha mãe fez isso comigo, e isso aqui eu não quero ensinar para o meu filho. Como que foi a sua história nisso? Jorge, 99% que meus pais me ensinaram, né, foram maravilhosos, eu agradeço demais a Deus. Hoje é em memória, né, não tenho nenhum mais, a minha mãe partiu agora em fevereiro, senti muito, até hoje sinto, mas a gente sabe que a época muda, né? Agora, eu penso que a época muda, mas a gente não precisa de mudar, né? Você faz algumas adaptações, né, e é o que eu tenho feito, né? Eu tenho
trazido para o meu lar, né, aquilo que meus pais trouxe para mim, e eu tenho ali os pilares, né, eu tenho as fundações, que essas eu não abro mão de maneira alguma, né, e tenho tido sucesso com isso. Portanto, eu já tenho uma filha casada, tenho a outra que já está ingressada no mercado de trabalho, meu menino tem 10 anos, eu procuro sempre orientar ele e ensinar para ele o valor, né, o valor da vida, né, não o valor dos bens. Religião e comunidade. Você já disse que é evangélico aqui nos bastidores. Como você vê a relação entre os seus princípios religiosos e a responsabilidade de cuidar dos jovens de Indiara? Olha, para mim, a experiência que a gente tem tido, né, com a parte da religiosidade é muito importante na hora de trabalhar com os jovens, porque o jovem ele é bombardeado noite e dia, né, hoje com a internet, com a televisão, com todos os meios de comunicação que existem. E a gente com a experiência de vida com Deus, com a família, com a comunidade, a gente pode sim orientar esse jovem ou essa família que está ali passando por aquele problema a solucionar ou a sair daquele problema de uma forma que venha trazer menos prejuízo possível para a família. Então você acha que você funciona como um psicólogo, como um pregador da palavra para essas famílias que precisam de ajuda? Porque normalmente as famílias que precisam de um conselheiro é uma família que está destruída aí por algum tipo de vício, né? Você acha que você trabalha mais como um pregador da palavra de Deus ou um psicólogo ou realmente um conselheiro? Eu penso que a gente é um conselheiro, igual a Ou um pouco de tudo, né? um pouco de tudo. A cidade é pequena, então geralmente as pessoas acaba conseguindo o número pessoal da gente. Todos os conselheiros, meus colegas, têm experiência com isso. A gente não se importa qualquer hora que a pessoa liga. Então as pessoas às vezes ligam para a gente, mesmo um dia que a gente não está de trabalho, e faz uma pergunta, fala, olha, qual conselho que você me dá, né? Até uma determinada pessoa esses dias me fez uma pergunta, porque o filho dela tinha sido agredido na escola e tinha várias vezes que ela tinha já procurado a diretora e não tinha solucionado, e ela queria processar a pessoa, né? Ixi, nesse nível já? Aí eu falei, olha, você tem todo o direito de processar, né? É um direito seu. Porém, se você resolver isso de uma forma mais branda, é melhor. Aí ela me agradeceu e... Porque às vezes está no momento da raiva, né? A pessoa fala que não quer. Fala aquilo que não quer. Então, às vezes a gente chega na casa, o pai fala, tá transtornado, né? E a gente espera ele primeiro desabafar, o pai ou a mãe ou o irmão, e a gente, depois que termina, a gente começa ali a conversar, né? Deixa a pessoa desabafar primeiro, e aí propõe a pessoa a fazer a dar mais uma chance àquele jovem, àquele adolescente ou àquela criança. E aí, a partir disso, a gente se dispõe a estar mais perto, acompanhar, né, a família. Então, a partir disso, a gente tem, sim, muito resultado. Eu penso que o conselheiro que ele chega já e querendo impor a lei, né, e a ordem, ele não vai ter muito sucesso com o seu trabalho. É igual nosso presidente, né? Porque o conselheiro tutelar, ele tem uma fama de que vai tomar a criança do pai e da mãe. Então, muitos pais têm esse medo, né, interior de, nossa, o conselho tutelar veio aqui em casa, será que eles vão tomar meu filho de mim? E não é bem assim, né, esse tipo de atitude. O conselho tutelar vai muito além do que simplesmente tomar a criança de uma família. E lógico que toma, né, mas é um caso extremamente isolado, né? Eu acredito que aqui em Jara já teve algum caso como esse?
Sim, já teve Já teve? já teve já esse ano eu penso que teve um e o ano passado teve outro. Mas são casos isolados, né? É, De 1000 atendimentos, um que acontece isso, ou não? às vezes, eu penso assim que o conselheiro ele tem que ter uma coerência muito grande, porque não é, ele tem o poder, às vezes depende de determinada situação, o conselheiro tem o poder sim de já chegar lá, aciona a polícia, vai lá e toma, né? Mas eu penso assim que o conselheiro ele tem que entender que aquela pessoa que está passando por aquele momento é uma mãe, é uma família, né? Ele tem que ter muito controle, né, para não estar aflorado ali, porque a sociedade fica em cima, né, com as denúncias e cobrando, mas ele tem que ter muito controle, né? Eu procuro ter muito controle numa abordagem dessa, porque ali é uma família, né, que vai ser desintegrada, o filho vai sair, e o conselho tutelar ele tem essa prerrogativa de direcionar as famílias para tratamento, né? Por isso que tem a Secretaria de Saúde, né? A Secretaria de Educação, tem a Polícia Militar, né? Que são parceiros do Conselho Tutelar. Então, o conselheiro, Jorge, ele tem um leque muito grande para trabalhar, sabe? E fazer, porque quando a família chega numa situação dessa, né? De perder ali o poder ali, ó, da criança, é uma situação muito difícil. E às vezes você vai ali, né? Às vezes um conselheiro sem experiência, né, quer mostrar trabalho para a sociedade, e ele já vai ali e já toma aquela atitude, né? E sendo que ali é 5 pessoas, ele pode consultar os outros, né? O que vocês acham nesse, né? E ali os mais velhos, igual tem os conselheiros que já têm outros mandatos, têm mais experiência. Então, eu penso que o conselheiro ele tem que ter coerência e não agir só com a lei, ele tem que agir com o coração também. É, justamente. Você acha que a população, em geral, ela cobra muito dos conselheiros ou você acha que é mais tranquilo? Olha, A cobrança popular, né? na nossa cidade, é até uma observação que eu faço, né, para a população, para que ela se internalize mais do que é o Conselho Tutelar da cidade, as atribuições, porque tem vezes, Jorge, que eles ligam para a gente, né, e quer que a gente faça um trabalho de polícia, né? Quer que a gente faça um trabalho investigativo. E não é assim que funciona, né? E eu convido você, a telespectador aí, a ir até a sede do conselho, se inteirar, fazer perguntas, né? E agora também, nesse período de campanha, pergunte o seu candidato, pergunte os outros candidatos, qualquer a pergunta pertinente aos jovens e adolescentes, né? E para isso que eu falo que é bom a população estar inteirada para na hora dela fazer a cobrança, ela fazer uma cobrança justa. E no lugar certo, né? Porque isso que você falou aí é bem relevante, porque tem muitas pessoas que acham que todo mundo que trabalha em conjunto com a prefeitura é funcionário da prefeitura. Ou seja, nos colocam dentro de um balaio e acham que todo mundo é igual. E não é. Eu tenho as minhas competências dentro do poder público, o Guerreiro tem as competências dele, e é claro que ele não vai sair da área dele para xeretrar uma outra área ali. E as pessoas têm que saber diferenciar a competência de cada cargo, né? De cada instituição, né? Guerreiro, tem uma próxima pergunta aqui, que é a colaboração interinstitucional. Como você planeja trabalhar com as outras instituições locais, como escolas, serviços de saúde, organizações sociais, para promover o bem-estar da criança e do adolescente? Durante esse período que eu estou como conselheiro suplente, eu conversei com alguns colegas para que, se Deus permitir a gente estar junto no próximo pleito, a gente esforçar mais nas palestras, né? Tem as palestras gratuitas, né? Volta e meia eu participo de uma palestra que vem aí do Senai ou outras que vêm para a cidade. Então, geralmente as pessoas convidam a gente, né, para ali. Então, é isso aí que eu penso. A gente chamar
a população, né, e junto com com esses órgãos públicos que são tão importantes, que os mais relevantes para mim é o governo municipal, né, a prefeitura, é a Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde, a Polícia Militar, né? Então, juntando esses órgãos e promover palestra para as famílias, né, para os jovens, porque eles vão se inteirar do assunto, vão estar aí mais aptos a enfrentar os problemas do dia a dia, que não são poucos, e a tendência é aumentar cada dia mais. Você acha que você acha que o Conselho Tutelar é muito submisso ou dependente de um prefeito? Olha, eu penso que tem que ter coerência em tudo, né, de ambas as partes. É praticamente impossível o Conselho Tutelar trabalhar sem o apoio do prefeito. Mas por que você acha que é impossível? É porque o Conselho Tutelar, ele é vinculado à prefeitura, né? Sim, mas se o prefeito não quiser fazer vista grossa? Se o Porque prefeito... hoje a gente tem um prefeito aqui na cidade, igual eu tinha falado anteriormente, hoje a gente tem um prefeito aqui que, querendo ou não, ele ajuda, né? O que precisa, ele ajuda. Agora, e se amanhã entra um prefeito no município que não quer ajudar de forma nenhuma, só quer atrapalhar o Conselho Tutelar porque é contra você é de um lado político, ele é de outro lado político, e ele fala, não, aquele pessoal lá não vou ajudar eles não, porque senão eles vão crescer demais aqui na cidade lá e vai ganhar a eleição de mim. Porque existe uns retardados mentais dentro da política aí que tem esse tipo de pensamento, né? E não são poucos não, são muitos, né? Que querem prejudicar, não querem deixar surgir novas lideranças políticas, e querendo ou não, o Conselho Tutelar aí é a base de todo cenário político aí, né? Logo do Conselho Tutelar vira vereadores, prefeitos, deputados, e assim vai, né? Você acha que o Conselho Tutelar não tinha que caminhar com as próprias pernas, sem ficar 100% dependente de um prefeito? Exatamente, Jorge. Respondendo a sua pergunta, eu penso que se caso aconteça isso aí, fica muito ruim para a população, principalmente. Porque quem perde principal é a população, porque né? os conselheiros têm um salário deles. Ué. Porém, o conselheiro ele tem que ter uma consciência, né? Também ali, o colegiado tem que ter pulso firme, porque o Ministério Público está aí, é um braço forte a serviço... E presta o Ministério Público daqui? O Ministério Público... Tem cidade que não presta, O não. Eu já Ministério falo Público... na lata mesmo. O Ministério Público daqui é bom, tem nos dado um apoio muito grande. Esse dia eu estava até na Câmara, eu até queria ter falado que é muito importante, né, que os próximos políticos da nossa cidade tragam para a nossa cidade o fórum, né, o tão esperado fórum, porque a cidade que tem um fórum, as coisas são resolvidas na hora. Não, mas não vai acontecer isso mais não, você acredita? Até os fóruns que existem hoje, eles vão desfazer dele, vai virar faculdade, vai virar centro de saúde, os fóruns daqui uns dias vai ser tudo digital. Tem tramitação no Congresso lá que diz que por a pandemia ter chegado e eles terem acomodado de trabalhar em casa em home office, né, que é chique essa palavra, né, eles já estão estudando uma forma de colocar tudo digital, não vai existir mais fórum, você acredita? E os fóruns que estão igual o de Jandaia, né, que pega a região, lá provavelmente aquele prédio ali vai se transformar em alguma coisa pública, às vezes no hospital, numa faculdade, numa escola, e eles estão querendo passar tudo por digital, né? E no digital consegue fazer mais rápido do que no presencial. Eles gostaram tanto da forma digital que eles estão optando por ter esse novo mecanismo aí de trabalho aí. Complicado, né? Você falar com uma pessoa só pela internet, né? Às vezes você quer desabafar frente a frente com um promotor, com algum juiz. Bem lembrado o que você disse aí, Jorge, porque eu penso assim, a equipe do Conselho Tutelar, ela tem que estar ali ambientada com a tecnologia, né? A cada dia estudando, e não só aguardando ali um curso dado pela prefeitura, mas também o próprio conselho indo em busca, né? Porque existe, sim, parcerias, né, no estado, de entidades que propõem esses cursos também. De graça, né? De graça, propõem eles também, virtual, né?
Então, eu penso que o conselheiro, ele não é só ganhou, eu ganhei, agora eu sou conselheiro. Ele tem que estar ali sempre estudando as leis e vendo as formas para que ele possa trazer junto à prefeitura ali propostas para a comunidade para que a comunidade possa ter mais acesso, né, ao aprendizado para cuidar dessa galera aí, desses jovens nossos aí. Próximo tópico é transparência. Como você acha que deve ser mais explorado, né, na parte do marketing aí, os trabalhos realizados pelos conselheiros dentro do município? Porque para grande parte da população, os conselheiros não trabalham, eles só pegam o dinheiro, colocam no bolso e pronto. Como que vocês conseguem fazer a contrapartida? Peraí, olha, a gente trabalhou muito. Como que vocês vão provar para a sociedade que realmente vocês trabalham? Nesse período que eu estive lá no conselho, eu observei isso aí. Mas como a gente é suplente, a gente fica um pouco, né, regrado. Vocês também não têm direito a voto, não? Quando tem algum? Tem? Tem. É o mesmo valor de voto com titular. Mas então é isso aí. Como a gente é suplente, a gente não fica querendo pôr muitas caras. Uhum. Então eu vi que precisava sim, né, de divulgar para a sociedade. E eu penso, Jordan, que também o conselho, né, ele tem que se inteirar mais de suas atribuições, o que ele pode e o que ele não pode. Não é simplesmente ele ficar com medo e se resguardar e com medo ali de um processo administrativo. Não, ele vai em busca nos outros órgãos que dá assistência para a gente, para que ele esteja inteirado, para ele fazer a divulgação de uma planilha, de quantos casos que foram atendidos. Pelo que eu vi no ECA, o conselheiro ele não pode expor a família, expor a criança. Agora, expor quantos casos teve o resultado, o né? resultado, isso aí é para a sociedade saber que realmente o conselho está atuante e também saber como que está o nível de atrocidade e crime da cidade que ele vive. Justamente. E até mesmo para a Secretaria de Assistência Social fazer um plano de ação, né, para conseguir amenizar esses desastres que estão acontecendo aí com as famílias, né? Próximo tópico aqui é tomada de decisões. Na sua opinião, quais são as características essenciais para tomar decisões justas com o Conselho Tutelar, especialmente quando há conflitos entre os direitos dos jovens e as necessidades da família? O conselheiro tutelar ele tem que estar apto e estar observando as leis para que ele não tome uma decisão imprópria ou injusta. Cada caso é um caso, ele não pode pegar o caso A porque é semelhante ao caso B e já tomando a decisão. Vou citar um exemplo que aconteceu comigo. A pessoa fez a denúncia, né? A pessoa fez a denúncia e aí, de uma família, o filho tinha ameaçado o pai, né? E já era um rapaz já era um adolescente já quase adulto. E aí, quando a pessoa faz a denúncia, ele acha que o conselheiro já sai doido e tomando as atitudes, né? Tem todo o trâmite, né? Tem todo o trâmite. Eu fui no dia estava uma conselheira amiga, a gente foi e a gente achou melhor tomar a decisão de retirar, né, o filho de perto do pai, né? E aí eu fui chamado a atenção pela família, né? A família me chamou a atenção. No outro dia seguinte, olha, a gente te chamou e a gente pensou que você ia obrigar o pai a aceitar o filho ali em casa. E a gente já vinha acompanhando, o conselheiro ele faz sim esse acompanhamento ali das famílias, de cada caso, com cuidado, com carinho, com anotações, com comparações. E aí a gente orientou o jovem, né, a sair dali, de perto do pai naquele dia, porque a gente viu que o risco era muito grande para os dois, né? Aí, quando eu fui procurado, a pessoa veio me reclamar, olha, você não fez isso. Eu falei, olha, o conselheiro ele deve agir com a lei, mas também deve agir com a razão. Eu não podia deixar aquele jovem ali
Porque qualquer coisa que acontecesse de um lado ou de outro, a gente ia ficar com a consciência pesada, né? Então, eu penso que o conselheiro tem que ter muita moderação na hora de tomar as decisões. E, portanto, hoje a gente vê esse jovem aí na rua, trabalhando, né, se sustentando, já tem a sua casinha. Então, a gente agradece muito a Deus por Deus dar sabedoria e orientação em cada momento. Tá certo. Próximo tópico aqui é a abordagem às diversidades. Como você planeja garantir que todas as crianças e adolescentes, independentemente de sua origem cultural ou social, recebam a atenção adequada do Conselho Tutelar? Olha, o direito à vida, à saúde, ao lazer, ao esporte, à educação, esse é um direito primórdio de cada criança e adolescente. E a melhor forma que um conselheiro tem, ou eu estando aí, eleito, é observando isso aí com o ECA, fazendo as comparações e se informando a cada dia para que a pessoa possa fazer isso de uma forma que venha realmente a trazer uma melhora assim para os jovens. Você acha que o Conselho Tutelar ele passa pano para filho do rico e prejudica o filho do pobre? Você acha que existe uma diferença entre o tratamento? Não devia ter isso não, mas... Do seu ponto de vista? Não devia ter isso não, mas não que eu esteja dizendo que alguém faça ou deixou de fazer isso, mas às vezes acontece. E a gente, como a gente está numa cidade pequena, há sim um constrangimento, mas eu penso que o Conselho Tutelar ele tem que ser imparcial e ele tem que... primeira coisa que ele tem que fazer é resguardar o direito da criança e do adolescente. E não olhar nem para A e nem para B. Próximo tópico, primeiros passos. Caso seja eleito, né, quais serão as suas primeiras ações como conselheiro tutelar? Para entender as necessidades da comunidade e iniciar um trabalho de proteção e promoção dos direitos dos jovens. Eleito hoje, você vai entrar no cargo amanhã. O que você vai fazer? Olha, porque como você está no suplente, você está mais na calada, você não está batendo de frente, não está querendo se envolver, às vezes até fazer um desgaste desnecessário, mas eleito, efetivo, e aí? Olha, o que eu tenho observado nesse período aí de suplência é que há sim uma necessidade de estar mais perto, principalmente da área de educação, porque ali na área de educação ali sempre tem chamados, né, para ser atendidos ali as crianças e adolescentes. E o Conselho Tutelar pontuar, deixar bem claro ali para os colegas, né, dos outros órgãos, qual que são realmente as atribuições. Porque eu já teve vez da gente estar ali e ser chamado por uma coisa que não era atribuição nossa. Que ali sim a escola já poderia sim acionar já direto a polícia, né, para que aquele problema já fosse mais resolvido o mais rápido possível, ou feito uma precaução, ou uma busca já ali antes de aquele problema se estender. Então, é isso que eu penso, que eu proponho, né, ali, os colegas, a gente também quer trabalhar, não sozinho, né, mas trabalhar em comunhão, e a gente vai colocar isso na mesa, né, ali do colegiado, e eu creio que essas ideias são boas e Deus ajudando, dá tudo certo. Se você tiver uma ideia e o grupo ali não concordar com a sua ideia, você abre mão da sua ideia ou você caminha com ela sozinho? Olha, enquanto eu estiver amparado pelo ECA, e se a minha ideia for boa, for para a contribuição da criança e do adolescente, eu caminho com ela sozinho. É isso aí. Você é do tipo que vai na escola para ver as frequências dos alunos ou espera os diretores procurarem o Conselho Tutelar? Olha, pelo ECA, o Conselho Tutelar deve ser acionado após 20 faltas da criança. Sim, a gente sabe que isso é um procedimento padrão. Mas você é do tipo que fica esperando eles te ligarem ou você, por livre e espontânea vontade, faz uma ronda?
Como eu falei um pouco atrás, a gente quer se inteirar mais para que a gente não atrapalhe também o trabalho dos outros órgãos. Beleza, vamos lá. Expectativas e contribuições. Quais são suas maiores expectativas ao se tornar um conselheiro tutelar? Como você pretende contribuir para melhorar a vida das crianças e adolescentes de nossa cidade? O que que você vai fazer? O que que você vai fazer de especial? Não, um guerreiro fez, que vai às vezes mudar a vida de uma pessoa. A expectativa, em primeiro lugar, é Deus abençoando a gente ganhar, né? E estar aí com os colegas, pessoas de bem também, pessoas que vão realmente vestir a camisa do Conselho Tutelar, né? E a minha proposta, ela é nova, mas ela já segue já. Eu vejo o telefone tocando quando eu estou no plantão e jamais eu deixo uma mensagem sem responder. Se tiver no meu turno, eu sempre procuro responder ou procuro um colega se aquele caso já foi atendido, porque eu penso, para mim, omissão é crime e eu jamais quero ser omisso. Isso daí. Essa aqui é a pergunta de ouro, né, que a gente fez aqui no nosso podcast, que é a situação real. Tópico situação real. Você chega em uma abordagem, você tem uma denúncia que algum vizinho ligou ou alguém entrou em contato com vocês dizendo que o padrasto, o pai, o tio abusava ou estava abusando sexualmente de uma criança. Qual que é a sua atitude nesse momento? Olha, a minha atitude como conselheiro tutelar é, Virar a mão no caboclo. após aquela denúncia, já pegar o endereço o mais rápido possível, já caminhar para lá e no período que a gente caminhar para lá, a gente já acionar a polícia, né? Porque de repente você fala, vou acionar a polícia, mas se o celular não funcionar, né? Então, pensando na segurança da criança... porque tem policial também que não atende telefone, atende 190 também. É 190 que é da polícia? 190. 190. Tem e tem os telefones celular também. Os deles aqui das locais, Exato. Né? Tem hora que não atende. Os caras estão na abordagem lá, eles não atendem. Então é isso aí. Geralmente a gente tem o telefone da viatura, a gente tem o telefone de alguns policiais, a gente tem o telefone até do comandante, que é um parceiro que todas as vezes a gente fez reunião, ele fez reunião com a gente, se dispôs, fizemos até uma ação aí um dia desse na cidade. Então eu penso que o conselheiro tutelar, a qualquer hora do dia ou da noite, ele tem que estar de prontidão e já caminhar para aquela residência ou aquele local, pensando sim na proteção da criança, né? E se o celular da polícia não atender, ele fica lá no local dando apoio, ele já tem, o outro pega a viatura da polícia ou a viatura do conselho e vai atrás e tem que resguardar o mais breve possível aquela criança que está sendo violentada. Avaliação e adaptação. Como você pretende avaliar regularmente suas ações e abordagens como conselheiro tutelar? E está disposto a fazer ajustes se necessário? Sim, com certeza. A gente pretende fazer essa avaliação pelos históricos anteriores, né, de casos, porque às vezes a gente está ali e o conselheiro, ele não precisa de ficar ali ocioso, olhando para o tempo. Ele pode ir ali nos documentos, e olhar como que está a cidade naquele momento e fazer as avaliações, como eu ouvi você falando de um certo período, olhar e tentar procurar explanar aquilo ali num gráfico para ele saber qual que está o nível, né, de violência, o nível de faltas escolares
e de todas as coisas que afetam o desenvolvimento da criança e do adolescente. Isso, porque eu acho, ô Guerreiro, o que que acontece? Eu sou gestor público, né? Já tem um bom tempo que a gente trabalha com gestão pública. E eu acho que tudo nessa vida, ela tem que ter gestão. E, normalmente, quando é eleição, nem todos os candidatos ao cargo de conselheiro tutelar são gestores. Às vezes as pessoas são até empresários, porém não são gestores, né? Às vezes o vereador ele é eleito, o prefeito é eleito, o deputado é eleito, o governador, mas não são gestores. São políticos que entram lá e contratam um gestor e vai fazer todo o serviço para eles. O que eu acho que o Conselho Tutelar precisa fazer, não somente só na cidade de Indiara, a gente fala isso, ô Guerreiro, porque hoje nosso alcance está tão grande que até pessoas fora do Brasil estão nos acompanhando. Então, as pessoas têm que entender um pouco de gestão. Qualquer empresa hoje, se você for começar uma empresa hoje, do nada, ela vai quebrar. Não é a probabilidade dessa empresa dar certo hoje em dia é muito difícil. Como que hoje em dia as empresas, os órgãos, departamentos que dão certo como? É através justamente de pesquisa de mercado, é pesquisa de campo. Então, se em Indiara a gente tem um alto nível de agressão física por parte do marido, a gente tem que saber aonde que a gente vai colocar os recursos para aquele caso. É como se fosse um tráfico pago, né? A gente vai ter que fazer uma persona de tudo o que está acontecendo e trabalhar justamente naquela área. Por exemplo, a gente tem, na cidade tem 200 crianças que são autistas, né? E elas têm dificuldade de conviver com outras pessoas. Mas será que a gente tem esse relatório? Se a gente tem esse relatório, a gente faz o que com ele? Então a gestão pública ela serve justamente para fazer esse tipo de serviço. Por isso que eu acho que o Conselho Tutelar de Indiara ele peca pela estrutura, pela falta de estrutura e peca também pela falta de gestão dos seus comandantes ali de procurarem recursos para melhorar, né, a capacidade de atendimento do Conselho Tutelar. Eu fiquei assustado, né, com algumas abordagens aí que a Deus Eli falou sobre a estrutura do Conselho Tutelar aqui em Indiara. Eu, sinceramente, eu não sabia. Eu não tenho o costume muito de acompanhar o Conselho Tutelar. Eu acompanhei uma época, quando eu trabalhava com o delegado Valdir, inclusive, nessa época a gente destinou, acho que foi mais de 100 veículos para os conselhos tutelares de várias cidades, kit de eletrodoméstico, ar-condicionado, TV, a gente fez essas várias coisas. Naquela época eu cheguei até a mexer com isso, mas já tem um bom tempo que a gente não trabalha. Eu acho acredito que você vai ser eleito conselheiro tutelar e Deus abençoe que você seja eleito. Eu estou aqui para te ajudar, a gente compartilha da mesma participação política, né? O mesmo lado político, então eu me comprometo a te ajudar também, caso você seja eleito, você pode estar nos procurando aqui, eu tenho alguns contatos que a gente pode estar melhorando um pouco aí a estrutura do Conselho Tutelar daqui de Indiara. Para finalizar aqui, a gente tem o último tópico, que é a contribuição à comunidade, que é o espaço, Guerreiro, que você tem aqui, justamente para você se apresentar ao pessoal que está nos assistindo agora aqui e pedir o seu voto, falando do seu número. Esse momento é exclusivamente seu e do nosso público. Você pode olhar para aquela câmera ali e ficar à vontade para se apresentar, falar as suas qualidades e pedir o seu voto. Olá pessoal, sou o Elton Torres, mais conhecido como Guerreiro. É uma satisfação estar aqui falando com vocês. Eu agradeço vocês por tirar esse tempo e para me ouvir. Eu sou pai de família, tenho 3 filhos, moro em Indiara há 45 anos. Estou aqui para pedir o seu voto. Meu número é o 111. E muito obrigado por este momento, muito obrigado por você que puder me dar um voto e que Deus abençoe você e sua família. Guerreiro 111. Apoiadores, patrocinadores, não, falei errado, nossos apoiadores culturais, que é o nosso vereador aí, Zé Neto, né, que é um empresário aqui na nossa cidade aqui, que emprega muitas pessoas e que contribui pela nossa cidade. O vereador Vantuíri também, que é empresário, contador, trabalha bastante aí
com os nossos jovens aqui de Indiara, o vereador Hélio Júnior, né, que é o atual presidente da Câmara. Obrigado, Hélio, por estar cedendo aí o perfil da Câmara de Indiara para a gente estar compartilhando a nossa ideia aqui, essa sabatina aqui com os candidatos ao Conselho Tutelar. Né, o Fred Souza, meu primão, um abraço aí lá do Supermercado Souza, o Fernandinho também aí, nossos amigos aí que sempre nos abriram as portas aí quando a gente precisou. Né, o Depósito São Luís, né, do meu bem, né, que está com excelentes promoções aí, a gente está com um mundo velho de mercadoria aí, quase a preço de custo, só para limpar o estoque mesmo, né? Um abraço aí para Ana Paula, né, que está até atrás das câmeras ali, que está nos ajudando até uma hora dessa, já é quase 11 horas da noite aqui, e ela está quase 10 horas, né, ela está nos ajudando aí. O Grupo Conexão, né, nosso amigo J. Brito aí, Janailson, né, firma aí também na divulgação aí, está incentivando também aí essa nova política. Começou de uma forma certa seu perfil, verificando os fatos antes de vomitar na internet coisas que não é verdade, né? Então, parabéns aí pelo trabalho que está fazendo aí, J. Brito, do jornal Conexão. Conselho Municipal da Criança e do Adolescente aqui de Indiara, a Cíntia, né, que tem articulado tudo aí para a gente fazer aí os nossos podcasts, e a nossa empresa, que é a Ideias Gov. Para você aí que político e que conhece político, que você só vê ele passando vergonha na internet aí, passando vergonha numa Câmara Municipal, é um político que não apresenta nenhum tipo de projeto de lei, é um político que não produz nada. Mande o nosso contato para ele, que depois que ele virar nossos clientes, você pode ter certeza que vergonha mais ele não passa. Para vocês que nos acompanharam até aqui, meu muito obrigado. Não esqueça de curtir e compartilhar todos os nossos vídeos aí. E até o próximo podcast, se Deus quiser. Abraço, tchau, tchau.